Não há uma língua portuguesa, há línguas em português. E se tornou uma língua muito diversa. Nossa terra, linda terra, é filha de Portugal. Falamos a mesma língua, mas ela não é falada da mesma maneira. O que faz a memória é a palavra, a conversa familiar. O único meio de comunicação é lembrar que existe sua terra natal. Eu acho que o mais importante é isso, né? Não esquecer a sua própria língua. Né? África, Europa. No fundo, não se está a viajar do ponto de vista geográfico, mas está-se a viajar por pessoas. Né? Eu acho que a língua portuguesa é hoje talvez uma das línguas europeias com maior vivacidade, com maior dinamismo. Não por causa de nenhuma essência especial do português, mas por causa de uma razão histórica. Aconteceu o Brasil, em que, digamos que Portugal deu origem a um filho maior que o próprio pai, não é? A língua passou a ser gerida por outros mecanismos de cultura. Depois aconteceram os países africanos que introduziram na língua portuguesa alguns fatores de mudança, de coloração, que tornam o português hoje realmente uma língua que aceita muito, que é capaz de introduzir tonalidades e variações que enriquecem muito a língua portuguesa, não só do ponto de vista linguístico, mas quanto ela pode traduzir culturas. Foi notável, foi depois num processo histórico que está para além da língua, como é que estas culturas se mestiçaram e a certa altura o português perdeu o dono, quer dizer, ficou sem dono, felizmente, não é? E namorou no chão, e namorou na poeira do Brasil, namorou também aqui na poeira de Moçambique, quer dizer, sujou-se no sentido que o Manuel de Barros dá, sujou-se nesse sentido em que é capaz de casar com o chão. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras, na moraria cantam rufias, choram guitarras, o amor ciúme, cinzas e lume, hurtado, tudo isto existe. Tudo isto é triste, tudo isto é fado. O amor ciúme, cinzas e lume de hurtado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Nós temos sempre necessidade de pertencer a alguma coisa e parece que a liberdade plena seria de não pertencer a coisa nenhuma, não? Mas como é que se pode não pertencer à língua que se aprendeu, à língua com que se comunica, à língua e neste caso com que se escreve? Se o leitor de livros, aquele que gosta de ler, não se limitar àquilo que se faz agora, se ele andar para trás, se ele começar do princípio, se ele pôde ler os primitivos e os grandes cronistas e depois os grandes poetas, a língua passa a ser algo mais que o mero instrumento de comunicação. Transforma-se numa mina inesgotável de beleza e de valor. Pensemos que são, no nosso caso, 8 séculos de pessoas a falar português e a escrever português. Muita coisa se perdeu, evidentemente, mas aquilo que ficou, aquilo que sobrou, aquilo que os arquivos e as bibliotecas guardam, dava para passar lá a vida inteira mergulhado na língua portuguesa. Nós, portugueses, gostamos de nos reconhecer nos brasileiros e vice-versa. Quando simpatizamos uns com os outros, e acho que isso é comum. Também não posso dizer que haja uma identificação total, porque são culturas totalmente diversas. E o Brasil é um país multicultural, não é? É enorme, como eu dizia, e penso que há tradições de culturas muito diferentes de norte a sul. Portugal também é assim, mas é um país muito mais pequeno. Mas entre Portugal e o Brasil, embora falando o mesmo idioma, eu acho que isso também é aquilo que nos liga, não é? Falarmos a mesma língua, mas ela não é falada da mesma maneira.
E penso que quando estamos nos comunicando sentimos isso, não é? Essa vontade de aproximação e ao mesmo tempo a distância que existe entre as duas maneiras de ser. Portugal foi fundado com um filho revoltado contra a mãe, não é? E se depois o Brasil ganhou a sua independência com um filho revoltado contra o pai, realmente tens aqui a descrição de como no Brasil penso que os portugueses encontraram um Portugal maior, quer dizer, puderam fazer aquilo que não podiam fazer lá e constroem uma civilização aparentemente impossível, não é? Por aí. Nós temos uma pluralidade de culturas e subculturas que Portugal não tem, pelo nosso tamanho e pela nossa história. Nós fomos colonizados por Portugal, mas recebemos vastas levas de povos de outra origem. Gostaria de exaltar em bom tupi as belezas do meu país, que seria a língua que nós deveríamos de falar, foi a língua do Brasil, assim como tem as línguas moçambicanas, o crioulo da Guiné, de São Tomé, de Cabo Verde, tem os quimbundos, e umbundos e quicongos na Angola. Minha bisavó era purinha, bem limpinha, de Angola. O meu bisavô também purinho, bem limpinho, de Moçambique. Eu não sou branquinho nem pretinho. A minha dona é moreninha. E tenho muitos mulatinhos, salve, salve. Salve a mulatada brasileira. Salve a mulatada brasileira, salve, salve. Salve a mulatada brasileira. Luanda é linda, ô Vanina. Também Cabinda, ô Vanina. E lá em Dili, Timor-Leste, serás bem-vinda ou bem-ida. Maputo é fina, ô Vanina. E Petrolina, ô Vanina. Sucede às vezes, não sei se repetirá isso hoje, que quando o sol se põe, quando o sol desaparece, o vento, que neste caso há um pouco de vento, o vento para. Não sei explicar porque é que acontece isso, mas às vezes sucede, ou será por acaso, talvez, será. Quase me apetece dizer que não há uma língua portuguesa, há línguas em português. É uma língua que tinha de passar, como inevitavelmente teria de passar, claro, por transformações segundo os lugares onde a falam, as culturas, as influências. Mas isso não tira nada à evidência de que se trata do corpo da língua portuguesa, é um corpo espalhado pelo mundo.